Olá, tudo bem com vocês? Hoje é 23 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira, onde nós vamos relembrar que no próximo dia 28 temos uma mobilização nacional em defesa da Justiça do Trabalho. E quando nós falamos em defesa da Justiça do Trabalho, vai muito além de custas, monumentos, vai muito além de contribuições previdenciárias. Ela vai em defesa da Justiça do Trabalho na sua competência para julgar as relações de emprego e as relações de trabalho trazidas pelo artigo 114 da Constituição Federal, diante de uma reforma imensa, a Emenda Constitucional 45, que enalteceu a Justiça do Trabalho. E não podemos agora deixar que o STF, Supremo Tribunal Federal, julgue ações deixando de lado tudo aquilo que a Justiça do Trabalho já decidiu. O TST se posiciona sobre um assunto porque tem competência para isso e o STF, invadindo a nossa competência, invadindo a competência da Justiça do Trabalho, passa a decidir de uma outra forma sobre aquele mesmo assunto. Isso quando não apresentados os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso. O que eu quero dizer com isso? Para cada recurso que vai para o STF, Supremo Tribunal Federal, são exigidos requisitos muito peculiares para que o Supremo possa julgar. E mesmo assim, ele está fazendo um reexame de provas em vários assuntos que já estão decididos pela Justiça do Trabalho, ou seja, estão menosprezando as decisões trabalhistas. E quando isso ocorre, não ofende somente a classe trabalhadora, não ofende somente os advogados que militam junto à classe trabalhadora, não ofende somente os sindicatos, ofende também os empresários, ofende a Fiesp, ofende todas as associações patronais, porque não temos aí uma segurança jurídica. Como eu falei outro dia, a segurança jurídica é uma das garantias constitucionais que devem ser mais preservadas por todos os órgãos julgadores. E é isso que nós queremos. Não se trata apenas de uma mobilização de trabalhadores de classe sindical, nada disso. A carta está aí para quem quiser ler, lançada pela OAB de São Paulo, pela seccional da OAB de São Paulo, onde conseguiu arregimentar vários órgãos de classe, conseguiu arregimentar magistrados, Ministério Público e sindicatos. E isso é muito importante. É muito importante deixar claro que nós não estamos aqui apenas falando da classe trabalhadora, estamos falando de todos que têm processos que devem ser julgados por pessoas que têm conhecimento na área trabalhista. Nós estamos falando de processos que devem ser levados a advogados e advogadas que têm conhecimento da área trabalhista. Porque quando você tem um problema na área civil, você procura um advogado especialista na área civil, muitos deles até bem específicos, indenizações bancárias, indenizações a respeito de planos de saúde. E quando você tem um processo criminal, você procura quem? Um advogado que tem uma especialidade na área criminal. Quando você tem um processo trabalhista, seja ele na defesa do empregado quanto na defesa do empregador, você deve procurar quem? Uma advogada ou um advogado que tenha especialidade que conheça a área trabalhista, que conheça os ditames da área trabalhista, conheça como é que funciona na primeira instância, como é que funciona o processo junto ao TRT e como é que funciona a situação junto ao TST, e sim, quando for o caso de ser levado ao Supremo, sim, como é que funciona os processos que saem das competências da Justiça do Trabalho e vão para grau de recurso para o STF. Nós não estamos tirando isso. Simplesmente nós estamos querendo que somente sejam aceitos os recursos que apresentem todos os requisitos necessários à análise pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não ficará um Deus dará, onde vamos analisar tudo que já foi lançado, que já foi julgado, que já foi definido
até mesmo pelo Supremo há alguns anos atrás, e agora trazem outras decisões. Isso ocorre com relação a várias categorias, ocorre com relação a determinadas verbas DSRs, ocorre com relação a Uber, ocorre com várias situações. Insalubridade, nós tivemos aí já uma gama de situações em que uma hora você tem um posicionamento, outra hora você tem outro posicionamento. E nós não podemos ficar nessa insegurança. É essa mobilização do dia 28. Nós só queremos que a CLT, o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal sejam preservados. Um grande abraço e todos nós contamos com você. Seja manifestando a sua opinião com os seus colegas, estudando sobre o assunto, debatendo sobre isso e não deixando que a Justiça do Trabalho morra, porque ela não vai morrer. Ninguém vai invadir a seara trabalhista quando não tiver os requisitos necessários para o julgamento de uma causa, seja inaugural ou em grau de recurso. Um grande abraço.